Bom dia, irmãos. Agradeço ao pastor Alceu pelo convite para nessa manhã ocupar este lugar. Eu queria não exatamente apresentar um sermão, mas compartilhar com vocês duas preocupações que têm a ver com a estrutura da igreja, com a identidade da igreja para a qual você e eu servimos, e dois temas que têm a ver diretamente com a identidade da nossa igreja, do nosso movimento, a identidade do adventismo. Esta é a minha pequena cidade onde eu nasci, e a minha história está entrelaçada com essa cidade que se chama Guairamirim. Fica à margem do rio Mamoré. E Guairamirim, na língua tupi-guarani, significa pequena cachoeira. E de fato há uma cachoeira mesmo descendo o rio ali, à vista ali da pequena cidade. Eu já voltei diversas vezes lá para visitar a minha família. A minha mãe e uma irmã moram nesse lugar. Os demais não moram lá, mas eu morei lá até os 17 anos. E depois, então, eu volto sempre como um visitante. Mas o retorno que eu fiz em 2010 foi, para mim, muito significativo. Porque eu resolvi fazer um tour pela cidade, visitando os lugares que tanto marcaram a minha infância e minha adolescência. Eu, por exemplo, fui na rádio AM, na época que dominava o cenário da minha cidade, e que ditava as músicas e outras coisas que vocês sabem como uma rádio importante numa cidade do interior. Depois eu fui para o Porto, e quantas vezes eu atravessei esse rio numa voadeira, a mando da minha mãe para comprar coisas. E ali no Porto tinha uma senhora que vendia umas empanadas, uns pastéis assados, que era uma delícia. E eu, provavelmente, durante muitos anos, uma vez por semana, eu dava um jeito de comprar esse pastel. Depois eu fui para a escola onde eu estudei os primeiros 5 anos, uma escola católica chamada Imaculada Concepción. Ali eu fui formado na disciplina, na rigidez, uma escola administrada por freiras, escola excelente. Depois eu fui logo ali, virando um quarteirão da escola, morou a minha primeira professora, chamada Enma de Bascopé. A senhora que me introduziu ao mundo da escola, uma descoberta para uma criança. Essa senhora foi tão marcante que eu me lembro nome, sobrenome e endereço. E no final da tarde eu fui até o cemitério onde está enterrado o meu pai, seu Joaquim, que faleceu com apenas 34 anos de idade, deixando 5 filhos, de 5, 7, 9, 11 e 13 anos. E a minha mãe, viúva de 34 anos. Aí eu encerrei o meu dia. Era um sábado, encerrei o meu dia, ao lado do cemitério tem um campo de futebol, e lá muitas vezes eu disputei jogos, na época em que ainda eu jogava e dava tempo para jogar bola. Sabe que se você tirar essas coisas, esse resumo, se você tirar isso de mim, em mim não fica nada. Porque a nossa pessoa, o nosso ser é formado pelas histórias que nós vivemos. A escola, o mercado, a praça que nós visitamos, especialmente nos primeiros anos da nossa vida, passam a fazer parte da nossa identidade. De tal forma que você tirar isso de mim, ou se eu tirar algo que você construiu na sua infância, sabe o que fica de você e de mim? Fica um livro em branco, sem nada para contar. Então, a nossa identidade é formada por essas ideias, esses conceitos, esses lugares e essas práticas que nós cultivamos ao longo de toda uma vida. Pois então, a Igreja Adventista também tem uma identidade. E ela é composta de pessoas, de ações, mas acima de tudo, a identidade da Igreja Adventista é composta de crenças, pois as crenças, a teologia, determina e sustenta a nossa identidade como movimento profético. Tire isso da igreja
e não fica nada. Agora, o que é identidade? Há muitas definições, eu gosto dessa aqui, que diz que identidade é a essência, identidade é o ser, identidade é essência. E talvez uma pergunta adequada seria, o que é a essência da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Aí você teria diversas respostas, mas eu gosto da resposta que encontramos nesse livro aqui. Eu acho que a nossa identidade, as nossas crenças, aquilo que nós defendemos como ensino e que representa o modo como vivemos, está resumido nesse livro. Nisto cremos. Por exemplo, as nossas crenças 1 a 5 respondem à pergunta: qual é o principal fundamento da realidade? E uma resposta breve seria Deus. Qual tipo de Deus? O Deus das Sagradas Escrituras. As crenças 6 a 7 respondem à pergunta: quem somos nós? Resposta breve: somos criação de Deus. As crenças 8 a 10 respondem à pergunta: o que está errado? E qual a solução? Resposta breve: o que está errado é que há um grande conflito. Solução: morte, ressurreição e volta de Jesus Cristo. As crenças 11 a 23, é a sessão mais longa, respondem à pergunta: considerando todo esse cenário, como devemos viver? Resposta breve: devemos viver à luz das orientações das Sagradas Escrituras. E finalmente, as crenças 24 a 28 respondem à pergunta: para onde vamos? Resposta breve: rumo a uma vida sem pecado, um universo em paz, para um encontro pessoal com Deus, que novamente ficará no comando de tudo e de todos. Isso significa, irmãos, que nós somos adventistas. E as pessoas precisam ver em nós esse tipo de crenças que estão resumidos aí no Nisso Cremos. Nós temos uma cosmovisão específica. E essa cosmovisão deve aparecer em nosso discurso, mas também em nosso estilo de vida. Se falta alguma coisa de todo esse cenário, então nós não somos adventistas. Porque em identidade é o seguinte: ou somos ou não somos. A identidade não admite mais ou menos. Ou você o quê? Olha, eu mais ou menos sou adventista. Não existe isso. Ou você é ou não é. Se eu sou, então devo viver à luz de toda essa estrutura que é apresentado nisso cremos. E se eu não sou, então, ainda que eu viva a metade disso aí, eu não posso me considerar um adventista, porque identidade é essência. Na identidade, ou eu sou, ou eu não sou. Não existe mais ou menos. Então, com essa introdução rapidinho, eu quero apresentar os dois temas que são uma preocupação. Eu acho, a gente percorre os países que conformam o nosso território, e no Ministério Pastoral a gente observa diversos desafios. Essa instituição é uma instituição muito importante para a igreja. E vocês não fazem apenas livros, vocês vendem uma ideia e vocês sustentam a identidade da igreja. Por isso eu resolvi tratar desse tema aqui com vocês, porque vocês são formadores de opinião. O produto que vocês entregam para a igreja sustenta a identidade da igreja. A preocupação número 1 que eu gostaria de partilhar com vocês é em relação à apresentação da palavra. Vejam esta citação aqui do Dr. Fernando Canalha. As discussões sobre a perfeição e a justificação pela fé nos anos 1970 e 1980 produziram uma mudança significativa na mentalidade dos adventistas nos Estados Unidos, Austrália e Europa. Como resultado, no início do século XX, a mensagem adventista do sétimo dia parece ter deixado de ser um anúncio da iminente volta de vinda de Cristo, para se tornar a proclamação da salvação que Cristo obteve na cruz, justificação pela fé. Paralelamente, mudanças sutis na liturgia do culto sabático, maiormente na área da música e mais sutilmente na pregação, revelam abertura às culturas do mundo e um distanciamento da palavra de Deus. Essa tendência produziu uma crescente convicção entre os líderes e os crentes adventistas de que o estilo de vida não está relacionado com a salvação. Em outras palavras, supõe-se que a maneira em que eu vivo minha vida e a salvação não são uma e a mesma coisa, mas sim duas realidades separadas, diferentes, que se relacionam externamente. É muito preocupante isso aqui. E infelizmente uma realidade.
Eu queria pontuar 4 coisas desta citação ela continua aqui, desta citação do Dr. Fernando Canale. A primeira é que os nossos pioneiros, como ele menciona, e isso é fato, pregavam a iminente volta de Cristo. Hoje, os nossos sermões enfatizam o amor de Deus, a sua graça, seu acolhimento. Um segundo ponto é que a partir do momento que a nossa pregação deixa de ser profética, volta de Cristo, para se tornar puramente evangélica, ênfase na graça, sabe o que acontece? Há um risco de nós simplesmente nos conformarmos. Porque a pregação puramente evangélica, focada na graça, não nos interpela, não nos puxa a orelha, não nos chama a atenção, não nos confronta. E a longo prazo, a tendência é que nós fiquemos com uma religiosidade ou religião ou espiritualidade satisfeita, aguardando que o próximo pregador preencha o nosso coração. Puramente isso. E se alguém resolve falar uma mensagem mais dura um pouco, a gente se amedronta, a gente se assusta, a gente não gosta, porque não faz parte mais da nossa cultura que alguém nos diga como viver. Eu quero que alguém me diga que eu estou bem e que legitime o meu modo de vida. Terceiro ponto, o público, devido a essa cultura de uma pregação puramente evangélica, o público, entre aspas, né, a congregação espera receber mensagem de um Deus legal, um Deus simpático, um Deus relevante, um Deus contemporâneo. Aliás, a palavra relevante é muito importante hoje na igreja. Tudo parece que tem que ser relevante. Um Deus que me entende, um Deus que me recebe, um Deus que me dá mais uma chance sempre que eu precisar. E o que eu vou fazer na minha vida? Não interessa o que eu vou fazer na minha vida. Isso que vou decidir sou eu. Ou como alguém disse, é questão de foro íntimo. Ninguém tem que ficar me dizendo como viver. Muito menos o pastor. Ele que pregue, eu escuto, e se eu quiser, faço ou não faço, está tudo certo. E um quarto ponto que me chama a atenção dessa citação do Dr. Canale é que uma mudança de direção começa normalmente por uma mudança de percepção teológica. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que as mudanças práticas sempre foram consequência de mudanças teológicas. É assim que tem funcionado na igreja. Mudanças práticas sempre são precedidas por mudanças ideológicas, por mudanças teológicas. A pessoa mudou a sua crença, ela muda seu estilo de vida. Ou muda as bandeiras que defende. E nesse sentido, amigos, eu queria fazer um apelo aqui para vocês. Considerando esse lugar muito importante para a igreja, formador de opinião. E meu apelo é o seguinte: empenhemos todo o nosso esforço para que a nossa teologia mantenha a sua identidade bíblica adventista. Isto é essencial para a nossa sobrevivência como movimento. Sabe que em muitos púlpitos nós temos preferido cada vez mais falar de como enfrentar o estresse, como lidar com as preocupações, como salvar o casamento, como enfrentar os nossos medos, como educar os nossos meninos e meninas, qual que é o dever social da igreja. São temas muito importantes, claro que são. São temas necessários. Mas esses temas não produzem reavivamento e reforma, como insistentemente Ellen White insiste em dizer, em pregar. Porque eles não nos interpelam, eles não nos confrontam. Creio que devemos pregar mais sobre o livro de Daniel, sobre Apocalipse. Que tal fazer uma série sobre o Nisto Cremos? Que tal fazer uma série sobre tratar a teologia adventista? Que tal fazer uma série sobre a senhoria de Cristo na nossa vida? Sobre os 10 mandamentos, sobre o nosso envolvimento com a missão, sobre os desafios de seguir a Cristo. Esses temas nos fazem crescer, nos desafiam, nos fazem ver que estamos num ponto e precisamos avançar um pouco mais. O nosso púlpito, e eu sei que muitos de vocês são pregadores, o nosso púlpito precisa exaltar a igreja, precisa exaltar a Bíblia, vertendo em linguagem clara, em linguagem didática, em linguagem atrativa, aquele Deus que nos convoca, que nos interpela, que nos desafia a viver como Ele quer que vivamos, como autênticos discípulos, preparando-nos para a sua breve vinda. Essa é a essência da nossa identidade. Mas, infelizmente, o que acontece, amigos? Não sei o que vocês observam, mas eu tenho observado algumas coisas que deixam a gente triste. Por exemplo, enquanto um pastor evangélico, e eu cito
casos reais, não cito os nomes porque não é necessário. Enquanto um pastor evangélico está pregando sobre o nosso dever de obedecer a Deus e viver conforme os seus mandamentos, nós adventistas estamos pregando sobre como lidar com as preocupações. O pastor evangélico está pregando a teologia adventista e o pastor adventista está pregando a teologia evangélica. Enquanto o pastor presbiteriano está pregando para os jovens, num retiro, uma série tremenda de sermões sobre o culto, sobre a adoração e a liturgia bíblica a Deus, baseado em Malaquias, um pastor adventista está pregando no retiro para jovens uma série de sermões sobre como arrumar casamento, como encontrar a profissão dos sonhos e como ser feliz. O pastor presbiteriano está pregando a teologia adventista e o pastor adventista está pregando a teologia social. Tem alguma coisa errada com alguns de nós, enquanto pregadores. E eu acho que o erro é o seguinte: a nossa teologia se está distanciando da identidade bíblica adventista. E só tem um remédio para isso: que pela graça de Deus nos empenhemos com todo esforço e compromisso em voltar às nossas origens. E a segunda preocupação que eu queria partilhar com vocês tem a ver diretamente com o tema da adoração, culto e liturgia. E nesse sentido, amigos, o meu apelo do coração é que, ao querer alcançar as novas gerações, não modifiquemos a compreensão bíblica que a igreja adventista tem sobre adoração, culto e liturgia. É muito importante alcançar as novas gerações. E quem tem filhos e filhas, juvenis, crianças, adolescentes, jovens, sabem como isso é um desafio. Eu mesmo enfrento meus desafios como pai. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 anos e outra de 16 anos. As coisas não são tão simples. Então eu não quero ser irresponsável de jogar pedras, porque isso não resolve. Mas eu sou consciente de que nós não podemos mudar toda uma identidade, porque agora temos que alcançar um grupo que, se a gente não mudar tudo, esse grupo não vai entender ou não vai ser alcançado. Não é verdade. Alguém me disse esses tempos atrás, me disse: Adolfo, você não sabe o que significa falar para um grupo de juvenis e adolescentes? Você não tem ideia. Eu pensei: claro que tenho ideia. Eu fui professor fui capelão durante 10 anos. Mas isso foi no passado, hoje é diferente. Sabe que o pastor Lima eu tomei como desafio? O ano passado, eu fui fazer uma semana de oração no IABC. Eu cavei uma semana de oração. Minha filha estuda lá, pensei: será ótimo ficar com ela 10 dias praticamente. E eu vou ver se realmente a gente pregando Bíblia para esses meninos, vou ver se eles não querem escutar a Bíblia. E eu preguei uma série sobre os 10 mandamentos, que é um tema mais duro do que esse. Para garoto de ensino médio, preguei os 10 mandamentos, um por um. Eu fiquei impressionado. Desafiei a meninada a levar um caderno todo dia para o culto, uma caneta e uma Bíblia. Impressionante. Todos os dias eu pedia: cadê a Bíblia? Todo mundo levantava a Bíblia. Cadê o caderno? Todo mundo levantava o caderno. E o pessoal anotando. Eu falei: olha, escrevam. Eu acho que vocês vão aprender muitas coisas essa semana sobre os 10 mandamentos. Foi impressionante. Eu já tenho quase 50 anos. Vou fazer no ano que vem, no início, 50 anos. E eu pensei: olha, há uns 50 aqui, falando para garotada de 14, 15 anos, e não fui, não. Foi muito interessante. Então, esse negócio de que, olha, meninada, para você se pregar para elas, tem que ser um jovem descolado. Não, esse discurso, para mim, realmente não tem efeito nenhum. Por isso, eu gostaria de insistir com isso, amigos. Ao querer alcançar as novas gerações, não modifiquemos a compreensão bíblica da Igreja Adventista sobre adoração, culto e liturgia. Em Atos capítulo 2, permitam-me ler esse texto aqui, nós temos o que muitos consideram o ponto de referência do que a igreja foi e a igreja deveria ser.
guardados os devidos contextos, obviamente. Atos 2, 42 a 47. Como é que viviam os convertidos naquela época? Esse é um texto extraordinário que merece um estudo à parte, mas aqui eu vou apenas ler esse texto. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observem, amigos, observem 5 elementos essenciais nesta igreja que formam parte da sua liturgia e da sua adoração, do seu modo de cultuar a Deus. 5 elementos. Primeiro, doutrina. Segundo, oração. Terceiro, comunhão. Quarto, adoração. Quinto, evangelismo. Com a sua costumeira genialidade, C.S. Lewis escreveu, a igreja existe unicamente para atrair homens a Cristo, para fazer deles pequenos cristos. A igreja existe unicamente para atrair homens a Cristo, para fazer deles pequenos cristos. Vocês não acham que a igreja apostólica cumpria essa missão? Fazendo tudo o que está resumido aqui? Viviam as 5 práticas que eu mencionei, estas 5 práticas. Doutrina, oração, comunhão, adoração, evangelismo. Viviam isso intensamente. E qual era o resultado? Eles produziam pequenos cristos. Um movimento frágil se tornou uma potência missionária, com pessoas tão simples e com quase nenhum recurso, comparado a tudo que nós temos hoje. Então, amigos, irmãos, se há alguma igreja, se há algum grupo, se há algum segmento que não está produzindo pequenos cristos, então não está cumprindo a missão. Meramente está entretendo, está distraindo, está divertindo, está fazendo de conta que faz algo, mas na verdade está deixando de fazer o algo para o qual foi chamado. Quando estamos juntos para adorar, o resultado inevitável é que nascem ou se fortalecem pequenos cristos. E para que isto seja verdade, devemos adorar corretamente. Uma das citações mais impressionantes de Ellen White, que trata de adoração, culto e liturgia, é uma onde ela comenta João 4:24, no contexto da conversa de Cristo com a mulher samaritana. Veja a primeira parte dessa citação. Era o desejo de Cristo, erguer os pensamentos de seu ouvinte acima das questões de formas, cerimônias e controvérsias. Não por procurar um monte santo, um templo sagrado, são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. Sabe que essa citação tem sido usada por adventistas pós-modernos, justamente para dizer, está vendo aí, ó? Você fica falando de culto aí, isso não tem quase nada a ver. Olha o que Jesus falou, religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. Calma lá, essa é uma parte da citação. Porque se a gente fica com esse pedaço, dá para construir mesmo uma heresia. Mas a citação completa é esta, ó. Era seu desejo erguer os pensamentos de seu ouvinte acima de questões de formas, cerimônias e controvérsias. A hora vem, disse, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos quando disse, aquele que não nascer de novo, de cima, diz outra versão, não pode ver o reino de Deus. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado, são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito. Aí está a citação completa. Aí você percebe que se cortar e deixar a primeira parte cria problema. Mas reparem que esta citação, onde está a frase, religião não é limitar-se a formas exteriores, a cerimônias exteriores, essa mesma citação também diz que Jesus Cristo nos desafia a uma adoração em espírito e em verdade. Se a gente analisar essa citação, isso merece
na discussão à parte, nós vamos concluir algumas coisas. Por exemplo, é necessário nascermos do Divino Espírito para que a nossa adoração seja verdadeira. Esse negócio de se reunir numa multidão e começar a num frenesi e achar que isso é adoração, um grupo composto com gente que não teve experiência com o Espírito, como é que você me diz que isso é adoração? Não pode ser. É necessário nascermos do Divino Espírito para que aquilo que fizermos seja considerado adoração verdadeira. Segundo ponto, o nascimento do Espírito purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Eu não posso adorar de verdade se eu não tiver uma experiência com Ele. Aí você diz, não, peraí, então quer dizer que quem vem pela primeira vez não está adorando? Não sabe adorar ainda. Vai aprender a adorar. Tudo o que fizer, ainda que seja espontâneo e seja sincero, não é o verdadeiro espírito da adoração. Porque não teve experiência com Deus ainda. Terá experiência. E aí o que ela fizer, norteado pelo Espírito, aí sim será verdadeira adoração. 3, o nascimento do Espírito comunicar-nos-á voluntária obediência a todos os seus reclamos. 4, verdadeiro culto consiste em ter o coração e mente purificados, para então conhecer e amar a Deus de maneira mais plena. 5, verdadeiro culto é o fruto da operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha de forma consciente nas pessoas que pedem o trabalho dele na sua vida. Número 6, é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito que toda prece sincera é ditada. E tal prece é aceitável a Deus. Então, esse tipo de adorador, esse que nasceu de novo no Espírito, esse que é obediente, esse que tem o coração e mente purificados, esse que oferece verdadeiro culto, esse que ora sinceramente, esse é o adorador que Deus busca. Esse é o contexto da citação. Esse tipo de adorador que será feito filho e filha de Deus. Então, amigos, essa expressão, religião não é limitar-se a formas de cerimônias exteriores, na verdade, para usar a linguajar teológico, é extremamente conservadora essa citação. Tem nada de liberalidade, de subjetivismo nela, como alguns pretendem que tenha. Um teólogo presbiteriano escreveu o seguinte: precisamos adorar a Deus de acordo com o que Ele nos revelou e não de acordo com a nossa criatividade. Ou seja, existe um princípio regulador no culto. E esse princípio é o seguinte: só podemos adorar de acordo com o que Deus revelou. Não podemos inventar um culto a Deus. Não devemos inventar uma maneira de cultuá-lo que Ele não vá aceitar. Sabe que eu fico chateado de ouvir um puxão de orelhas de um teólogo presbiteriano. Enquanto que muitos de nós, pastores adventistas, o que mais defendemos no culto é a criatividade. E o pior, a criatividade acima da revelação. O nosso gosto acima do gosto de Deus. E a cultura acima da Escritura. O que conduz pessoas a Cristo e produz transformação duradoura, não momentânea, duradoura, não é a estética pós-moderna do ambiente do culto. Não é um linguajar descolado do pastor. Não é a cantoria infindável do grupo de louvor e nem a performance do artista convidado, não. O que produz transformação duradoura é Jesus Cristo entronizado na vida e apresentado de modo claro e inteligente na exposição da palavra. É isso que produz transformação. Deus deseja ser cultuado e adorado. Porém, segundo as Escrituras, Ele deseja ser cultuado e adorado por verdadeiros crentes, por pessoas que de fato sejam seus filhos e filhas e estejam vivendo vidas santas. Quer dizer que só pode adorar e cultuar a Deus quem já tem uma experiência de caminhada com Ele? Sim. Na Bíblia é assim. E aqueles que estão conhecendo a Deus, não podem adorá-lo? Claro que podem adorá-lo, mas devem ser ensinados a como fazer isso. E aos poucos farão a adoração em espírito e em verdade. Amigos queridos, manter e fortalecer a identidade da Igreja Adventista Sétimo Dia é um dever de cada adventista. E é um imperativo dos pastores. Então eu queria fazer um apelo para todos nós.
mas de modo especial aos pastores. E aqui temos vários que trabalham em funções editoriais, produzindo textos, corrigindo textos, ou em outros setores da publicadora. Eu queria desafiá-los a que você tome como missão da sua vida ajudar esta igreja a preservar a sua identidade. Toda a linha que você escreve, todo artigo que você publica, toda entrevista que você dá, pode ajudar a fortalecer este movimento e torná-lo relevante, sim, mas sempre bíblico, para que as pessoas venham e para que as pessoas percebam que aqui está o Espírito de Deus agindo. Que pela graça de Deus isso possa ser alcançado. Todos nós temos esse compromisso. Esse compromisso não é da administração, não é da associação, não é da união e nem é da divisão. Esse é um compromisso de cada um de nós. Cada um de nós, ajudando a produzir ou fortalecer pequenos cristos. Amém.